Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que hoje você já tenha acordado aí com muita disposição de buscar ao Senhor, de aprender um pouquinho mais da palavra dele, né? Conhecer ali mais alguns detalhezinhos, porque cada dia aqui nos estudos de Gálatas é isso que a gente está aprendendo. A gente está aprendendo que somos justificadas pela fé e que não necessita obras nenhuma, e cada capítulo ele vem realmente pautando-se nesses tópicos e reforçando isso. Mas aqui agora no capítulo 5 a gente vai dar uma mudadinha. Claro que tudo continua, tá tudo ligadinho, tudo junto e misturado, mas a gente vai ver uma nuance diferente. Eu acho o capítulo 5 de Gálatas muito bom, tem várias pregações e alguns versículos aqui de Gálatas daria assim horas e horas e horas de vídeos. Mas a gente não tem horas, a gente não tem nem muitos minutos, então, sem mais delongas, bora aqui para esse capítulo, para a gente entrar no capítulo em si e ver o que é que o apóstolo Paulo está nos exortando, está querendo nos ensinar aqui em Gálatas 5. Vem comigo, meninas, bora lá! Então a gente já vê aqui já no princípiozinho, né, no começo, Paulo vai falar aqui nesse capítulo muito sobre a liberdade, né? Que nós cristãos, nós temos a liberdade em Cristo, mas calma, a gente pode fazer tudo? Não pode? Como é que é esse negócio aí? Vamos lá. Então ele diz aqui, ó, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Então Cristo, e aqui ele não tá referindo à liberdade da salvação em si. Nesse contexto aqui, não. Ele está referindo à liberdade da lei, que nós éramos escravos da lei, escravos de ritos, de coisas que os judeus, né, faziam, e se eles não fizessem, eles não encontrariam a salvação. E aí o que Paulo está dizendo aqui foi para essa liberdade também, né? Claro, da salvação, mas foi para isso que Cristo veio. E se vocês agora estão se submetendo a um novo tipo de evangelho, então, peraí, para que foi que ele veio? Por que ele te libertou? Para que ele trouxe essa liberdade? Se você agora é livre dos conceitos não conceitos, de aplicar a lei, né, de se ficar voltado só para a lei, por que agora você volta para esses princípios? Não. Jesus, o Cristo, ele já te libertou. Você não precisa ficar arraigado, amarrado, né, às correntes da lei, que ela só realmente evidencia os seus pecados e não te traz salvação. Não precisa disso. É isso que ele está querendo falar. A liberdade que ele está se referindo aqui não é a liberdade para a salvação, mas é a liberdade da lei em si. E aí ele vai falar, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada, se vocês voltam a circuncidar novamente não, né? Porque eles estavam se circuncidando, os cristãos novos. Então de Cristo nada te serve, porque ele veio para abolir a lei e agora vocês querem acrescentar algo mais a esse evangelho? É isso que ele está querendo dizer. A gente não necessita. A gente já vem batendo nessa tecla aqui em Gálatas, parece que fica até redundante, mas é o próprio apóstolo Paulo sendo redundante. E se ele achou que era necessário ser redundante, quem sou eu para achar que não? Então bora ser redundante, porque ele está desde o primeiro capítulo falando sobre isso. Então para de achar que vocês podem acrescentar algo mais a essa liberdade que Cristo nos deu, a esse evangelho puro e simples. Não é necessário nada mais. Não é necessário cumprir ritos, não é necessário nada. Simplesmente a justificação pela fé e nós somos livres. Agora a gente vai ver também que essa liberdade, então, se eu sou livre de não cumprir a lei, eu posso fazer tudo que eu quero? Será que é bem assim? Será que a gente pode fazer tudo que a gente quer? Vamos comigo, bora para a Bíblia descobrir o que ele estava falando aqui. Aí ele vai falar no versículo 4 que de Cristo, que a gente acaba se desligando de Cristo, quando nós ficamos presos a esses ritos, né? E porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas é a fé que atua pelo amor. Então o valor não é cumprir as leis em si,
Claro, meninas, volto a ratificar, a gente tem que cumprir, leis foram feitas para serem cumpridas, mas não é o cumprir delas que nos justifica diante de Deus. Nós somos justificados diante de Deus através da nossa fé e em amor, que ele ainda coloca, pelo amor que atua, né? A fé que atua pelo amor. E ele vai falar aqui no versículo 9 que um pouco de fermento, deixa eu ler o 7 primeiro. Vós correis bens que vos impediu de continuar a desobedecer a verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que ele está falando? Que uma pessoa que passa a ensinar, né, acrescenta mais isso, faz isso, você tem que ser justificado por isso. E, gente, os termos não são esses que vão ser usados. É de forma bem implícita. Não, você tem que pagar uma penitência, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. E o que ele está falando? Que uma pessoa só com esse pensamento vai contaminar todas as outras, né? Um pouquinho de fermento, para quem é aí da culinária, quem faz um pão, quando você coloca, você está fazendo uma massa grande, mas um pouquinho de fermento é suficiente para fazer com que aquela massa cresça. E a mesma coisa, né? Se você pega uma cesta de maçãs, laranjas, sei lá, qualquer fruta, você coloca uma laranja podre, ela é suficiente para contaminar todas as outras e apodrecer todas as outras. E é isso que ele está falando, uma pessoa, né? Eu aqui falando algo que não venha de Deus, seja algo ruim, e aí eu coloco em vocês essa ideia, uma ideia minha, colocada de forma errada e vocês crendo, eu levedei toda a massa, contaminei tudo. E é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que é muito importante a nossa leitura diária, o nosso conhecer. Não é só o que o outro fala, mas o que Deus fala diretamente comigo através da sua palavra. Aí ele vai falar lá no versículo 3, né, sobre a liberdade, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor. Então, quer dizer, a gente tem essa liberdade, mas a liberdade ela não pode ser usada para dar ocasião à carne. Então, eu tenho liberdade para fazer tudo? Aí me vem aquele versículo lá de Coríntios, não estou me lembrando agora o versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas em todas me convém. Eu posso fazer tudo? Tudo que eu quero? Eu posso, mas será que tudo me convém? Será que tudo faz bem para o meu espírito? Não só para o meu espírito, mas para o outro também? Olha o exemplo que eu estou dando. Então, a gente tem que ter esse entendimento que nós cristãos, sim, eu não gosto de ficar presa, a minha religião. Outro dia mesmo eu ouvi isso. A sua religião permite você fazer isso? Gente, a minha religião permite fazer o que eu quero, porque eu não estou presa à religiosidade. Mas o meu Deus, o Espírito Santo que habita em mim, ele não me condena, mas ele me convence. Ele me incomoda não fazer certas coisas. Então não é a religião que me proíbe, mas é o meu conhecimento de Deus, é o meu relacionamento com Ele, né? Que eu tenho essa liberdade com o Espírito Santo e o Espírito Santo me convence. Isso aqui não é legal, isso aqui você não pode. E aí eu tenho a liberdade para fazer, mas através da presença do Espírito Santo eu opto por fazer ou não. O Espírito Santo está ali me direcionando, falando comigo, aí sou eu. E aí a gente vai entrar num outro tópico aqui de Gálatas. Como eu falei, daria para fazer assim, uns 10 vídeos aqui, porque a gente está falando sobre liberdade, do que fazer, do que não fazer. Podemos tudo? Não podemos? Podemos, mas convém? É lícito? É bom para o nosso espírito? É bom para o nosso corpo? É bom para a nossa alma? Aí já são outras questões. A gente vê aqui no versículo 16 que ele diz: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, né, que são os nossos desejos. Então a gente tem que procurar andar em espírito. Nós já sabemos como que a gente anda em espírito, através das nossas orações, através das nossas buscas da palavra, de andarmos com pessoas também que nos acrescentam, que nos alimentam. A gente tem que alimentar o nosso espírito. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seria do vosso querer. Então a gente vive, né, meninas, nessa vida cristã,
é uma constante, isso não vai acabar nunca. Até o dia que nós morrermos aqui vai ser uma luta constante. O nosso espírito e a nossa carne. Tem dia que o espírito vai estar mais forte, tem dia que a carne vai estar mais forte. Mas aí eu me lembro de um pastor que falava, sempre fazia essa pergunta: quem é que vai estar mais forte, a carne ou o espírito? E aí vai depender daquele que a gente alimentar mais. Se eu alimento mais o meu espírito, com certeza ele estará mais fortalecido. Mas se eu alimento mais a minha carne, fazendo coisas da carne, ele ainda fala aqui que a gente não deveria fazer os nossos desejos, né, da carne, aí a minha carne vai estar mais forte. Então é aquele que eu der mais vazão, aquele que eu alimentar. Se eu fico no espírito buscando a Deus, orando, óbvio que a gente vive nesse mundo e a gente tem que, né, ninguém tem tempo para ficar 24 horas no espírito. Nós temos que trabalhar, temos as nossas coisas, as nossas vidas, os nossos afazeres diários, mas ainda assim, se permanecermos no espírito, estaremos alimentando o nosso espírito. Em contrapartida, se começarmos a fazer coisas carnais, aí vamos alimentar a nossa carne, e aí é uma luta que tem um vencedor já estabelecido. Bora aqui para continuar. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são as prostituição. Aqui ele vai dar uma lista, né, de coisas que realmente não dá. Eu queria ter tempo para explicar cada uma dessas coisas, porque eu acho que é muito rico quando a gente pega cada uma e faz um estudo mais minucioso, mas eu não tenho tempo. Como eu falei aqui, daria uns 10 vídeos. Mas as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, já como outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então ele está falando aqui de muitas coisas carnais, e dentro de cada tópicozinho tem mais um monte de nuances. Ele ainda fala, e outras coisas, que ele diz aqui ainda, que eu já falei sobre isso com vocês. Aqueles que praticam não herdarão o reino dos céus. Não significa que uma vez ou outra a gente vai cair em certos aspectos aqui dessas obras da carne, mas o que a gente tem que fazer? A gente já aprendeu lá em Mateus, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então a gente tem que, pecamos, caímos, entramos no nosso quarto de oração, confessamos, pedimos perdão e tentamos fortalecer o nosso espírito para que a gente não caia mais em nenhum desses aspectos. Mas se praticarmos, né, e continuamos a prática da prostituição, gente, prostituição não é só fazer sexo por dinheiro, não. É sexo fora do casamento, é promiscuidade, é um monte de coisas aqui dentro desse aspecto. Idolatria, adorar imagens, adorar outros deuses, colocar outras coisas no lugar que é devido a Deus e a ninguém mais, né? Glutonaria, que é até da alimentação mesmo. Um monte de coisas aqui que ele vai falando sobre isso. E se a gente continuar na prática, não quer dizer, como eu disse, faz um dia, pede perdão, tenta corrigir. Mas se praticarmos isso diariamente, o que ele fala, não herdaremos, né, o reino dos céus. Mas aí saímos aqui das obras da carne e vamos entrar agora numa parte que é muito linda, que eu até tinha pensado realmente de fazer um vídeo só sobre isso aqui. Quem sabe um dia a gente faz um vídeo separado, não aqui nos estudos de Gálatas, mas depois, sobre os frutos do Espírito, sobre o fruto do Espírito no singular, não no plural. Então o que ele diz aqui, vamos lá, vem comigo. No versículo 22, mas o fruto do Espírito dentro do fruto do Espírito no singular vai ter um monte de, imagina a árvore, né, uma árvore com seus raminhos, né, com seus galhos, isso, com seus galhos. Então vão ter vários galhos aqui, e esses galhos são amor, que é o amor que vem de Deus, o amor ágape. Aqui até coloquei na minha Bíblia, não sei quanto tempo atrás,
que não é o amor qualquer, é o amor ágape, aquele amor fraternal, aquele amor puro, de pai para filho, né? De irmãos para irmãos, um amor imaculado, puro mesmo. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, se nós permanecermos no Espírito, permanecermos no fruto do Espírito, nós, né, quanto mais oramos, quanto mais buscamos, quanto mais nos chegamos diante de Deus, mais o fruto do Espírito é manifesto nas nossas vidas, através de todos esses galhos, esses raminhos aqui, né, que é o amor, que é a alegria, que é a paz que vem de Deus, aquela paz que a gente estudou lá em Romanos, que transcende todo o entendimento, que não é necessário circunstâncias. Podemos estar passando por problemas, mas ainda assim temos essa paz que vem de Deus. Longanimidade, né? Benignidade, sermos bons, mas não é uma bondade simplesmente para aparecer. Somos bons, e somos bons não porque nós somos bons, não, mas porque Ele é. E é fruto do Espírito porque não vem de nós, vem dele. É Ele que se manifesta em nós, é Ele que traz a luz sobre isso, e é Ele que tanto faz, né? Me vem outro versículo, tanto querer quanto efetuar, vem dele. Não é um querer meu, não é um efetuar meu, mas vem do Espírito Santo que habita em mim, que eu alimento. O meu papel aqui é alimentar o Espírito Santo e deixar que ele manifeste o seu fruto em mim e eu manifestar para os outros, né? Então, benignidade, longanimidade, paz, fidelidade para com Deus, fidelidade para comigo, fidelidade para com a palavra, fidelidade para com os meus irmãos, mansidão, que eu acho que é uma coisa que tem faltado tanto hoje, nos dias de hoje, né? As pessoas estão muito estouradas para tudo, briga por tudo, no trânsito, qualquer fechadinha já é motivo até para morte. Mansidão. E uma que eu considero, meninas, eu acho que é algo que eu luto diariamente, eu creio que todas vocês, todas nós, de certa forma, lutamos contra isso, que é o domínio próprio. Nós temos que aprender a ter domínio próprio das nossas ações, domínio próprio até do nosso tempo com Deus, domínio próprio do que nós falamos, do que nós fazemos, e é muito difícil. É muito difícil, mas fica mais fácil na medida que nós deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida, porque quanto mais eu recebo dele, menos de mim, mais dele e menos de mim. Então, quanto mais eu alimento o Espírito Santo, mais domínio próprio eu tenho que exercer sobre a minha vida, sobre as minhas vontades, sobre o meu próprio querer, sobre os meus próprios prazeres, sobre aquilo que alimenta a minha carne e que não alimenta o meu espírito. Aí eu acho que, por isso que eu acho que não é que é o mais importante, mas talvez no momento que eu esteja vivendo na minha vida, é o que eu mais preciso. Tô falando de mim agora, coisa pessoal, tá? É o que eu mais preciso exercer, é o domínio próprio, para deixar que o Espírito Santo haja na minha vida e não eu, mais ele, menos eu. E para terminar o capítulo, que eu acho esse capítulo lindo, maravilhoso, né? A gente já viu, é uma luta constante entre um e o outro, entre a carne e o espírito, entre as obras da carne, entre o fruto do espírito. Qual vai ser mais forte? Aquele que a gente alimentar mais, aquele que a gente der mais vitamina para ele se fortalecer, né? E aí a gente sai aqui agora para terminar o capítulo mesmo, no versículo 24, ele diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, Paulo aqui no versículo 25, ele diz: se andemos no Espírito, deixemos então, vou ler novamente, deixa eu botar os óculos, que sem óculos eu não consigo ler. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Então, se a gente vive no Espírito Santo, a gente tem que andar de acordo com ele, andar produzindo o fruto do Espírito,
as pessoas quando olharem para nós, elas têm que ver esse fruto do Espírito em nós, que se ramifica em todas aquelas coisas que eu falei: amor, longanimidade, benignidade, fidelidade. Então, a pergunta que não quer calar para você é: quem tem sido mais forte na sua vida? É o Espírito Santo? É a carne? Quem você tem alimentado mais? Quem você tem deixado crescer mais dentro de você? Você tem manifestado o fruto do Espírito na sua vida? Ou você tem manifestado os frutos da carne? Não sei. Eu sei de mim que eu tenho que orar muito, buscar muito a Deus, porque eu preciso manifestar mais o fruto do Espírito em vários aspectos na minha vida. Eu preciso alimentar mais o Espírito Santo na minha vida, para que realmente eu possa manifestar a presença dele na minha vida. Mas mesmo fazendo tudo isso, eu acho muito interessante aqui que no último versículo ele ainda diz: isso não é para nossa vanglória, não é para nós nos vangloriarmos, porque nada, tanto querer quanto efetuar, não vem da gente. Tudo isso é para a glória de Deus. Tudo é para Ele, nada para mim. Mesmo que eu consiga alimentar o meu espírito para que ele seja mais fortalecido do que a minha carne, ainda assim, não é mérito meu, porque não vem de mim, vem dele. Então, como eu falei, a pergunta que não quer calar: quem você tem alimentado mais? Pergunte isso para você, faça uma reflexão. Dependendo da sua resposta, tome um outro rumo na sua vida, mude, alimente aquele que você realmente necessita, não é precisa só não, necessita. Nós como cristãs temos que alimentar o Espírito Santo diariamente na nossa vida, diariamente, para conseguirmos vencer todas as nossas concupiscências carnais, todos os nossos desejos carnais. A gente só vai conseguir na medida que alimentamos o Espírito Santo, deixamos ele agir na nossa vida. Então, meninas, hoje o capítulo 4 termina... O capítulo 4 não, o capítulo 5. 4 foi ontem. O capítulo 5 termina aqui. Eu espero que você tenha um dia abençoado, que a palavra de Deus realmente germine no seu coração, cresça, floresça e dê bastante frutos, e que você possa manifestar o fruto do Espírito com todos aqueles galhos, né? Todos aqueles raminhos que a gente acabou de ler ali aqui em Gálatas. Então, tenha um dia abençoado na presença do Espírito Santo, o único que é capaz de fortalecer você nas suas lutas, nas suas guerras contra os seus desejos carnais. Que o Espírito Santo te abençoe, te fortaleça e te encha da sua presença maravilhosa, com alegria, com paz, com amor, todo aquilo que faz parte do fruto do Espírito. Não só hoje, mas amanhã, depois e depois. Deus abençoe o seu dia e a gente se vê amanhã aqui em Gálatas 6 para fecharmos esse capítulo com chave de ouro. Amém?